Bom dia, Deus, Jesus aqui sobre o Orelhão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por abrir os céus, Pai, para nos proteger, colocar teus anjos à nossa disposição. É o que te pedimos e agradecemos. Você fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura todos, liberta todos, Pai. Dá a cada um segundo o coração dele, Pai. Cura, liberta, protege a cada um de nós. Receba a cura em nome de Jesus, amém? E você que está vendo aí o mal sobressair na mentira, a injustiça, estão deturpando, a palavra de Deus, estão colocando tudo em dúvida, afastaram-se de Deus por homem, poder e dinheiro. Voltem para Cristo. O céu está aberto para quem quiser arrependimento. Caso contrário, cada um escolhe seu lado. Vamos continuar Lucas capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Veja aqui, testemunha falsa é complicado. No tempo de hoje vemos muito isso. 2026, estamos em agosto, e vemos muito isso, testemunhas falsas. Muita gente sendo presa por falso testemunho. E isso já é um dos mandamentos: não darás falso testemunho. E o que acontece? Aqui mentiram, porque Deus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus pagou o tributo, mas aqui o povo está dizendo que não. Os acusadores, falsas testemunhas, aqueles falsos que seguem falsos messias, falsos profetas. Então está aqui, não minta, porque Deus não aceita, Deus não perdoa. Vamos para frente. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Veja, você sabe que hoje muitas pessoas não são o que muitos dizem, mas mesmo assim continuam acusando as pessoas, mesmo provando que são inocentes. E isso aqui é o que Jesus está dizendo. E vocês estão igual aos acusadores, falsas testemunhas contra Jesus. E Pilatos disse: não houve nada, mas vocês estão continuando. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Veja, sacerdotes e escribas, ou seja, os pregadores, os crentes, quem eram os doutores da lei, esses que acusavam. Sabiam que Jesus era inocente, mas conduzia as ovelhas ao matadouro. É isso aqui, é o que está acontecendo hoje. Vocês sabem que tem pessoas inocentes, sabem que tem pessoas que fazem e trabalham por vocês, mesmo assim vocês o acusam, vocês o condenam, sabendo que são inocentes. Da mesma forma que dos sacerdotes e escribas, hoje os falsos profetas e os falsos crentes fazem isso. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na
vossa presença nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Isso é para hoje, 2026. Acusam pessoas de muitas coisas, mas nenhuma culpa há, mesmo com pesquisas, com investigações, mas mesmo assim o acusam. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tenho feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes uma pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Tem alguma semelhança para hoje? Hoje estão condenando novamente Jesus Cristo e soltando Barrabás. Quer dizer, vocês estão pegando uma pessoa que estão lutando por vocês, que estão seguindo a palavra de Deus, cuidando de pobres, e vocês condenam para soltar Barrabás novamente. Pessoas que fazem mal, que roubam, que corrompem, que levam a pessoa a disseminar ódio, mentiras, a corromper a própria Bíblia, as próprias igrejas, a próprio nome de Deus, mas estão pedindo novamente igual aqui a Bíblia. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Você viu aqui, 3 vezes ele fez. Lembra de Pedro? Negou Cristo por 3 vezes? Então aqui, 3 vezes perguntou. Pensem em Deus. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Vejam, os falsos profetas crucificaram a Jesus e hoje estão perseguindo pessoas que seguem a Jesus, que pagam o mal com o bem, que cuidam de pobres. Pobres sempre vai haver no meio de vocês, disse Jesus Cristo. Jesus cuidou de todos os pobres, nenhum pobre ficou rico. E hoje quero que pessoas que cuidem de pobres façam pobres ricos. A riqueza do pobre, a nossa riqueza é ter Deus, é ter o Espírito Santo ao nosso lado. Essa é a riqueza de cada um de nós. Não é bens, não é poder, não é dinheiro. É cada um de nós termos paz. Voltem para Cristo. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Veja, o povo hoje pede novamente. Passamos por muita dificuldade, o povo está sofrendo bastante, e mesmo assim querem que soltem corruptos, bandidos, pessoas que são contra Deus, que falam de Deus da boca para fora, mas não seguem a Deus. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, ele está dando uma oportunidade a cada um de nós. Pois afaste-se dos falsos profetas, dos falsos crentes, dos falsos pregadores. Jesus está mostrando: a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Afaste-se. Estão perseguindo-nos hoje pela palavra de Deus, por seguir o que Deus manda. Deus é contra mentirosos. Não propague mentira, não propague ódio. Deus abençoe a todos, receba a bênção de Deus, um excelente dia, sejam curados.